Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Sim? O som chega? Bom, mais uma vez, bem-vindos ao Vitafor Experience. Parabéns à Vitafor e ao Vitafor Science pela iniciativa. Toda a oportunidade que a gente gera de discutir ciência de modo imparcial, principalmente, ainda mais quando se fala de suplementos, e científico, claro, é bem-vinda. Então, nesses próximos 60 minutos, depois a gente abre para perguntas no final, a gente vai desenvolver este tema aqui, a adequação do consumo de proteínas e de aminoácidos, com enfoque em síntese proteica muscular. A gente vai gastar um pequeno intervalo do início da aula falando um pouco sobre isso aqui, síntese proteica muscular. Reparem que a palavra hipertrofia ela não aparece aqui. E, de fato, proteínas e hipertrofia não conversam. Síntese proteica é uma coisa, hipertrofia muscular é outra. São coisas interligadas, de certa forma sim, tá? Mas não necessariamente precisam caminhar juntas. São adaptações fisiológicas distintas, geradas por vias distintas e por nutrientes distintos também. Quando a gente fala de síntese proteica, já está embutido no nome. Proteico, proteína. Hipertrofia não necessariamente tem relação alguma com proteína. Isso é extremamente importante, porque quando a gente foca em conduta, a gente foca num efeito clínico final. E quando o efeito clínico final é este, a gente prioriza, claro, a adequação da ingestão proteica. Quando o objetivo final não é este, ele é a hipertrofia, isso faz parte, mas não é o ator principal da conduta. É só um coadjuvante. Vejam só. A primeira coisa que nos leva a gerar essa discussão é a confusão atual que a gente tem acerca do que é esporte e o que é estética. E aí a gente começa a entender a diferença de síntese proteica para hipertrofia. Em teoria, isso é esporte, isso é estética. São coisas totalmente distintas. No esporte, a gente busca isso daqui, aumento de trabalho mecânico, ganho de capacidades físicas, por exemplo, força, resistência de força, tolerância ao esforço, ou seja, função muscular. O esporte ele prioriza isso, performance, correr mais rápido, pular mais alto, fazer mais força. Isso é estética, não é atleta, porque musculação não é esporte. Musculação é um método de treino utilizado pelo corredor, pelo nadador, pelo lutador, para ganho de capacidade física. Esporte é desenvolvido em cima de desempenho. Estética é em cima de simetria corporal, harmonia de medidas, o que não tira o mérito, claro, dessa pessoa. Afinal, ela tem rotina de atleta. Ela treina, se alimenta, descansa, abre mão das coisas da vida para chegar num padrão estético. Quando eu falo de hipertrofia, eu estou falando de uma medida visual, de tamanho. Não necessariamente isso tem relação com performance. Um indivíduo pode ser magro e forte. Não necessariamente ele precisa ser grande para ter força muscular. Esporte é uma coisa, estética é outra. As questões do fisiculturismo estão aqui. Fisiculturistas não são atletas, porque no momento da competição não está se avaliando a capacidade física dele. Está sendo avaliada a simetria, o visual, a harmonia corporal. Mas ele faz força na hora, mas isso não basta. Ele tem que ser testado quanto à força dele. Hipertrofia, portanto, é uma medida que pode estar atrelada ao esporte, claro que sim, dependendo da modalidade esportiva, e ter a relação com a capacidade física, mas isso não é obrigatório. E quando a gente fala de hipertrofia puramente, a gente está falando de uma medida estética. E isso gera muita confusão, porque ainda escutamos falar, né, hipertrofia, suplementação de proteínas e aminoácidos geram hipertrofia. E desde 2012 a gente sabe que não tem nenhuma relação com isso. E os estudos já são direcionados há muito tempo para outro foco. Bom, sabendo disso, o que a gente precisa entender para desenvolver o conteúdo de síntese proteica versus hipertrofia é isso daqui. Como que se comporta o nosso metabolismo proteico como um todo. E depois a gente foca isso só no tecido muscular esquelético. Então vejam só,
Quando a gente abre os livros de fisiologia do exercício, do Macardo, Cat, eles sempre dão alguns exemplos assim, né? Pegando um homem de referência de 70 quilos, que nunca ninguém viu, mas ele existe, ele está lá, né? Um homem de referência de 70 quilos, e a gente avaliar o metabolismo proteico, não muscular dele, mas o corporal como um todo, a gente vai ver que a composição é mais ou menos assim. Cerca de 12 quilos do peso total é feito de polímero de aminoácido, que a gente chama de proteína, tá? Percebam como o papel da proteína sobre o peso corporal ele não é tão grande. Por isso, quando a gente fala de hipertrofia, tamanho, a contribuição disso é limitada. E a isso aqui a gente dá o nome de Whole Body Protein Turnover, ou metabolismo proteico corporal. O fato de eu exercitar o meu quadríceps impacta no meu metabolismo proteico corporal como um todo. Quando a gente isola, a gente passa a olhar só o tecido muscular, aí a coisa muda um pouco de figura. Aí a gente tem magnitudes um pouco menores, né? A composição acerca das proteínas é inferior, o tecido é isolado, e isso a gente chama de skeletal muscle e não whole body, e sim o turnover proteico do músculo esquelético, em específico. Os estudos que a gente tem, a maioria deles, vamos falar, 80%, eles focam aqui. Eles não usam metabolismo proteico corporal. Isso é uma falha metodológica. E por que isso é importante? Porque isso impacta em prescrição, em recomendação. Uma coisa é eu entender o quanto que o meu músculo exige de proteína. Uma coisa é eu entender o quanto o meu corpo exige de proteína. Uma coisa é eu treinar o meu quadríceps e ver a exigência proteica dele. Outra coisa é eu treinar o meu quadríceps e ver a exigência proteica que isso causa no meu corpo como um todo. São coisas completamente distintas. Muito bem. É assim que se comporta o turnover proteico muscular. Eu vou subir aqui para detalhar, fica mais fácil. Olha só. Nós temos aqui duas curvas, tá? A primeira delas a gente chama de MPS, quer dizer Muscle Protein Synthesis, ou síntese proteica muscular, e não corporal. Percebam que essa curva, esses tempos que vocês estão vendo aqui embaixo são didáticos. Ignorem isso. Isso aqui é só para a gente ilustrar em aula. Não é dessa forma que se comporta. Percebam então que o ilustrativo do Stuart Phillips é para mostrar que você acorda de manhã, você faz uma refeição rica em proteína, com bons aminoácidos essenciais, uma boa composição, isso estimula a sua síntese proteica, você passa algumas horas sem se alimentar, faz uma nova refeição, que estimula, e assim você passa ao longo do dia. A área achurada que vocês veem entre as curvas é o que a gente chama de turnover, ou de balanço proteico, muscular, não estou olhando para o corpo inteiro. A linha pontilhada, MPB, essa daqui, ó, B quer dizer breakdown, ou Muscle Protein Breakdown, que seria o catabolismo proteico muscular. Então o que a gente está vendo aqui é a diferença entre construir e degradar, síntese e degradação proteica. Reparem em uma coisa, proteínas não têm nenhum efeito sobre a degradação proteica. Aquela velha história que a gente escuta falar que proteínas são anticatabólica, né? Isso na verdade não tem suporte científico algum e nunca teve. Nunca ninguém demonstrou em seres humanos na literatura que proteína tem efeito anticatabólico. Afinal, proteínas são feitas de aminoácidos. E aminoácidos são feitos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E o papel do nitrogênio no organismo humano não é fornecer energia. O papel do nitrogênio no organismo humano é construir tecido, é participar do processo de síntese. Energia a gente obtém a partir de carbono, hidrogênio, oxigênio, glicose e ácido graxo. O papel da proteína, portanto, é construir, estimular a síntese proteica. Isso não é hipertrofia. Isso é construir mais proteína. Isso contribui para a hipertrofia? Claro que sim, porque o músculo também é composto de proteína. Mas 60% a 80% do nosso tecido muscular é feito de água. O músculo é feito de água e de coisas que atraem a água para dentro dele. Exemplo, 1 grama de glicose atrai para dentro do músculo 3,14 moléculas de água. Creatina atrai água. Fosfato atrai água. Portanto, se eu quero aumentar o volume do meu tecido muscular, eu preciso colocar mais água ali dentro. Eu preciso de glicogênio, eu preciso de fosfato.
Mas essa estrutura tem que ser forte, senão ela não comporta. Eu preciso construir mais miofilamentos de actina, titina, musculina, nebulina, proteínas do sarcômero que vão fazer o processo de contração muscular. Daí a gente já começa a relacionar que carboidratos, fosfatos, creatina têm um papel muito mais predominante com hipertrofia. E proteínas parece que se relaciona mais com a força e com a função muscular. Quando a gente adiciona aqui o que está faltando na figura, que é o estímulo mecânico de força ou exercício, a curva que é amplificada, de novo, é a curva de síntese proteica. É o piloto e o copiloto do avião. Você precisa ter um bom ambiente gerado pelo exercício de força e você precisa ter uma boa matéria-prima, que quem fornece é a ingestão alimentar, as refeições, por meio da adequação da ingestão de proteínas. Portanto, falou de proteína, a gente tem que falar de síntese proteica, construção de proteínas e não de hipertrofia. Síntese proteica, essa é a variável primária quando a gente fala em manutenção de ganho, tá, de massa muscular. Também, as duas coisas que influenciam diretamente, tantas outras influenciam, tá? Mas as principais que a gente vai tratar hoje aqui são os nutrientes, e dentre eles os aminoácidos essenciais, e o estímulo mecânico adequado, o papel do educador físico. O tempo de estímulo dessa síntese proteica ela é muito variável. Existia-se lá na década de 90 o conceito da janela anabólica, ou janela de oportunidades e etc. Hoje, com as técnicas de mensuração de síntese proteica, a gente entendendo e medindo isso de uma forma mais fidedigna, a gente sabe que não é assim tão restrito e tão fechado. O estímulo pode chegar até a 48 horas pós-estímulo. Não é naquele momento restrito, específico, com pressa. E, em média, os estudos falam em 4, 5 horas. Isso quando há somente proteínas estimulando. Quando você coloca o exercício de força junto, a amplitude do sinal passa a ser muito maior. E, por fim, é o que eu acabei de falar, quando você associa, pode chegar até a 24, alguns falam até em 48 horas. 24 eu acredito que seja um número mais factível do que 48 horas. Como que eu meço síntese proteica em alguém? Como que eu sei que aquela proteína que eu ingeri está sendo revertida em mais miofilamentos do sarcômero? A metodologia é um tanto quanto complexa. Aqui no Brasil ninguém faz, só fora daqui, no Canadá e na Inglaterra, são os dois únicos lugares que a gente tem acesso a isso. Basicamente, você é infundido com um radioativo, um aminoácido marcado, normalmente é a fenilalanina no carbono 14. Esse aminoácido marcado ele vai ficar sendo rastreado dentro do organismo. E aí, durante a infusão, então imaginem só que você infunde o aminoácido marcado na veia, você recolhe na artéria, então o indivíduo ele fica canulado, literalmente, e você vai fazendo uma biópsia muscular de tempos em tempos. Ou seja, você vai tirando um bifinho da perna dele de tempos em tempos. Tá? Então você sabe o quanto você colocou do aminoácido marcado para dentro, você sabe o quanto você não aproveitou e saiu, e você sabe o quanto ficou ali dentro. E durante essas medidas ele pode treinar. Normalmente as pessoas ficam na cadeira extensora, canulados e sofrendo as biópsias ali e treinando. E aí no meio disso tudo você pode testar alguma coisa. Por exemplo, eu quero ver se o whey protein estimula a síntese proteica. Então enquanto o indivíduo treina, ele é biopsiado, canulado, ele toma lá o whey protein e isso é avaliado. Com esses valores todos, eles colocam isso numa conta que é muito simples, dá para fazer bem de cabeça, e aí você chega lá no valor de síntese proteica muscular. Cuidado quando vocês falarem que aumentaram a síntese proteica de alguém. Se pedir para provar, é difícil, tá? Esses marcadores aqui nada mais são do que isso, tá? São marcadores de tempo, enriquecimento e etc. Na prática, nos artigos ali, quando que eu acho isso daqui? Percebam a unidade de medida, porcentagem por hora. Quantos por cento do aminoácido foi incorporado ali dentro do músculo por hora de avaliação? Vocês vão encontrar isso em gráfico mais ou menos assim. Esse é um estudo muito clássico, lá de 2009, publicado também pelo grupo do Stuart Phillips, onde eles testam 3 fontes proteicas em 2 situações, no repouso ou como pós-exercício de força. E aqui vocês veem a medida, porcentagem por hora. Quanto de aminoácido está sendo incorporado ali de acordo com a fonte e com a situação. Daqui a pouco a gente volta nesse estudo que a gente vai discorrer mais sobre ele.
Isso não é síntese proteica, nem tampouco hipertrofia. Sinalização celular é o mecanismo pelo qual as coisas acontecem. A gente não pode basear conduta em cima de mecanismo. Eu oferto tantos gramas de whey porque isso sinaliza a mTOR. E daí? O que isso quer dizer? Traduz isso para mim. Agora, se você diz, eu oferto tantos gramas de whey protein porque isso aumenta a força, legal. Aí eu vou te perguntar, por quê? Porque sinaliza a mTOR. Aí ficou bacana. Mas eu não posso basear minha conduta em mecanismo celular. A clínica é soberana. O efeito clínico sempre tem que prevalecer sobre o bioquímico. Se não deu efeito no final, por que eu vou querer saber o mecanismo? Primeiro, minha preocupação é, funciona? Depois eu pergunto o porquê. Isso daqui é muito interessante, muito legal. Para o laboratório, para a pesquisa, mas para o nosso dia a dia, para o nosso trato com as pessoas, isso daqui não é efeito de conduta. Efeito de conduta é o efeito clínico, tá? Isso é hipertrofia. Só se mede com imagem. DEXA, raio-x, tomografia. Aqui a gente enxerga a área muscular. No consultório, nós não medimos hipertrofia. Nós medimos massa gorda e massa livre de gordura. Seja pela bioimpedância, seja pela antropometria ou pelo ultrassom. Pelo ultrassom a gente ainda tem até uma imagem ali que enxerga male isso daqui. Mas hipertrofia é uma medida hospitalar. A gente consegue isso só no ambiente hospitalar por meio das máquinas de imagem. A gente pode sugerir que o aumento de massa magra foi resultado de um processo hipertrófico. Sim, tudo bem. Mas também pode ser que não. Pode ser um processo de retenção hídrica, inchaço. E considerando que o músculo é 60% a 80% água, retenção hídrica e inchaço facilmente confunde a interpretação de um resultado. Por isso que o exame de imagem é o melhor que tem para isso, tá? Essas medidas de síntese proteica, elas são influenciadas pela alimentação e a gente sabe isso há muito tempo. Aqui tem uma curva tempo-resposta de duas situações, ou seja, você treinar no estado alimentado ou você treinar no estado em jejum. Alimentado seria o pós-prandial, o em jejum é o pós-absortivo. Reparem que o exercício por si só, mesmo com a ausência de nutrientes, sem a presença de aminoácidos, ele consegue sim estimular a síntese proteica. Mas a magnitude disso pode ser amplificada se você conseguir conciliar com uma boa ingestão proteica e uma boa ingestão de aminoácidos. Lembrando, estamos falando de síntese proteica e não de hipertrofia. Nós estamos falando de construção de proteínas musculares, que não necessariamente contribuem para o aumento de tamanho. Ok? Sabendo disso, então, começam a vir as controvérsias. Por que falar de proteína é tão polêmico? Por que todo mundo, cada um fala uma coisa? É mais simples do que parece. O problema é que tem muita interpretação pessoal em cima das coisas. Se a gente analisar friamente o que foi desenvolvido e o que tem de evidência, é muito mais simples do que parece. Vejam só alguns exemplos que eu listei aqui para vocês. Proteína, lá em 2003, a gente tinha a primeira meta-análise. Meta-análise significa você reunir todos os trabalhos que existem até então, passar um pente fino neles e dar um novo tratamento estatístico para isso. E a proposta dessa meta-análise do JP de 2003 era: quais são as promessas para aumento de força muscular que realmente são efetivas? E em 2003, se a gente olhasse proteína e perguntasse, aumenta a força somando todos os estudos que nós tínhamos? A resposta era não. Segunda pergunta, aumenta a massa magra? Não é hipertrofia, é massa magra. Também não. De 2003 até 2012, a gente teve um gap. Porque isso daqui levantou uma bola que todo mundo queria rebater. Os estudos estavam sendo feitos de uma maneira errônea, a metodologia era falha, tinha vários pontos que precisavam ser corrigidos. De 2003 a 2012, então, a literatura acerca de proteína ela foi refeita. Basicamente foi isso. E em 2012, nós tivemos uma nova meta-análise publicada na melhor revista da área que a gente tem de nutrição, que é o American Journal of Clinical Nutrition. E em 2012, fizeram a mesma pergunta. Proteína aumenta a força? Proteína aumenta a massa magra? A primeira resposta que eles deram em relação à massa magra. Percebam que vários dos estudos, com exceção de um ou dois aqui, todos foram feitos depois de 2003. A literatura foi refeita.
foi corrigido, separando em jovens e idosos. Essa área vermelha que eu circulei para vocês é a somatória do resultado de todos eles. E aí sim a gente tem uma resposta overall. Eles disseram então, e esses estudos duram em média 12 semanas de treinamento de força com suplementação proteica. Resumindo tudo isso, em 12 semanas, se você treinar coerentemente e com foco, consistência, e suplementar a proteína adequadamente, você vai ganhar massa magra. Sim, você vai ganhar os incríveis 690 gramas. Ou seja, proteína em 2012 continua não aumentando massa magra. Não é o papel dela esse. Mas quando eles se perguntaram acerca da força, a coisa muda de figura. Durante 12 semanas treinando e fazendo a adequação da ingestão proteica, a força aumenta em aproximadamente 13,5 quilos. É muita coisa. Realmente, proteína não tem um papel determinante, ela participa, mas não é determinante sobre o aumento de massa muscular, de tamanho, mas sim sobre a função do tecido muscular, força. Portanto, proteínas são nutrientes muito mais ligados ao esporte do que à estética, muito mais voltados à performance do que à composição corporal. Em 2018, foi neste ano, saiu uma nova meta-análise, 6 anos depois, e a resposta continuou sendo a mesma. Não é o Nicastro que está falando, são eles. Eu não sou autor desses estudos, tá? Proteínas não aumentam massa muscular, elas contribuem muito com a força, com a função do tecido. Perfeito. E aí começam a vir os estudos comparativos que geraram toda essa confusão que a gente tem até então. Olha só, dependendo da forma que você compara uma proteína com a outra, você pode chegar num resultado falso positivo ou falso negativo, errado. Essas são as formas que são as principais, né? São as mais usadas nos estudos. Então a gente tem o whey hidrolisado, nem tanto usado hoje, caiu um pouco a utilização disso. A gente tem o whey isolado, muito utilizado nos trabalhos. A caseína nas suas duas formas, a caseína micelar e o caseinato de cálcio. E as fontes proteicas de origem vegetal agora, né? A proteína do arroz, da ervilha, a soja é a mais antiga utilizada. Acabou de sair o primeiro estudo com a proteína da carne. A coisa também está passando por um processo de transição atualmente. Se eu comparar o whey protein com caseína micelar, os estudos mostram que o whey protein ele é superior em aumentar a síntese proteica em comparação à caseína micelar. Mas se eu comparar o whey protein com caseinato de cálcio, ele é igual. Ué, tem alguma coisa errada, então eu não posso generalizar. Não é o whey versus caseína. É qual caseína você está falando? Qual é a comparação que você quer fazer? Outra coisa de extrema importância. Tem muito estudo que compara o whey protein com maltodestrina. Isso é errado. Proteína se compara com proteína. Carboidrato se compara com carboidrato. E aí sempre a proteína vai ser superior ao carboidrato para a síntese proteica. Óbvio. Tá? Nitrogênio sem nitrogênio. Tá? Tem que tomar muito cuidado com quem é o placebo, porque o placebo pode ser tendencioso. Avaliação da forma como isso aqui está respondendo no tecido muscular. Tem gente que usa só a síntese proteica muscular. Tem gente que usa o balanço proteico corporal. Já falamos disso. Muda. Outra coisa, o tempo de avaliação. Antigamente, os tempos de avaliação eles duravam em torno de 1, 2 horas pós-esforço. Hoje a gente tem estudos que avaliam o indivíduo até 6 horas pós-esforço. E muda a resposta completamente, nós vamos ver isso já já também. E por fim, talvez o mais importante, é a composição dessas proteínas em termos de aminoácidos. Como que é o aminograma de cada uma delas? E aí destacando, os aminoácidos essenciais, todos eles têm que estar presentes da mesma forma, e dentro desses aminoácidos essenciais a gente tem os gatilhos biológicos, que a gente conhece hoje, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, e o principal deles, a leucina. Muito bem, vamos rever um pouco acerca do metabolismo. Metabolismo em termos práticos, tá? Para a gente não ficar preso no bioquímico e tentar focar na clínica. Esse é um artigo muito legal, saiu recentemente na PLOS ONE, uma ótima revista. Eu trouxe para vocês aqui a conclusão e uma figura depois que ilustra isso bem. Olha só, o título do artigo é "Você é o que você come", tá? Muito bacana o estudo. E aí a conclusão deles é a seguinte: se você ingerir uma única refeição rica em proteínas e aminoácidos,
cerca de 55% disso que você consumiu vai ser disponibilizado na circulação. Ou seja, 45% você perde no trato gastrointestinal. Isso é óbvio porque células intestinais, os enterócitos, usam muito aminoácido para o seu turnover. Sobrou 55%. Desses 55%, aproximadamente 20% é liberado na circulação e captado pelo tecido muscular. Então, como é que a gente faz recomendação de dose de proteína? Mais ou menos por aqui. Quanto que está chegando, quanto que o músculo consegue aproveitar. Em outras palavras, traduzindo isso para a prática, vejam só, se você ingerir 20 gramas de proteínas do soro do leite, dessas 20 gramas, 50% vai entrar aqui no trato gastrointestinal. Cerca de 10% disso, ou seja, 2,2 gramas do que você ingeriu, ela vai ser para síntese proteica de novo, ou seja, para reutilização, para composição proteica muscular. Isso é em situação de repouso. Quando a gente adiciona o exercício de força, muda, porque o músculo fica mais sensível e ele capta e utiliza melhor esses aminoácidos. Vejam só, aqui a gente tem duas situações. A da esquerda de vocês é o repouso, a da direita é após o exercício de força. E a gente tem algumas doses aqui sendo comparadas. Percebam o tamanho das barras do gráfico. Quando você tem o exercício de força, uma dose de 40 gramas é muito mais bem aproveitada em relação ao repouso. Ou seja, aquele velho raciocínio que quem treina precisa aumentar a quantidade de ingestão pode não ser verdade, porque o tecido dele está mais responsivo. Talvez a quantidade não é o problema, mas sim a composição, a qualidade, o horário de ingestão, a fonte, o aminograma. Tudo isso é considerado muito mais do que simplesmente aumente a dose, aumente a dose, aumente a dose. Ok? Vamos voltar naquele estudo antigo que a gente mostrou aqui para ilustrar primeiro como é que era a síntese proteica. Esse trabalho de 2009, ele foi tido como referência por muitos anos. A gente usa ele até hoje, mas não para exaltar as coisas boas dele, para falar o que ele nos trouxe de bom e as brechas que ele abriu para a gente questionar. A ciência evolui. O que a gente está falando aqui hoje, amanhã pode não ser mais. Isso é nutrição. Tá? Vamos lá. O que foi feito aqui? Foi comparado 3 doses. O whey protein hidrolisado, no caso, nessa época era muito comum se usar o hidrolisado, a caseína e a soja, proteína isolada de soja, em 2 situações, no repouso e após o exercício de força. Esses indivíduos chegaram no laboratório em jejum, eles não comeram. Condições laboratoriais, isso tem uma boa validade interna, ou seja, é muito bem controlado, mas isso tem uma péssima validade externa, ou seja, ele não está próximo do mundo real dele, ele está em jejum dentro de um laboratório. Isso não serve para aplicar na prática, isso serve para a gente olhar e sugere o que possivelmente pode acontecer na prática. Vejam só a situação de exercício, nem vou me apegar ao repouso, tá? Quando você consome a caseína, pós-exercício de força, essa magnitude de aumento é esperada na síntese proteica. Quando você vê um asterisco, é porque é superior à caseína. Quando você consome a proteína de soja, isso passa a ser superior à caseína. E quando você consome uma fonte proteica do leite, que é o whey protein hidrolisado, isso passa a ser tão superior, tanto quanto a caseína, mas é superior em comparação à soja também. A conclusão desse estudo foi: o tecido muscular responde melhor a proteínas de rápida digestão, em comparação a proteínas lentas ou intermediárias. Mas quando a gente para analisar a metodologia do trabalho, por isso que um gráfico só não conclui nada. A gente precisa ler, a gente precisa checar a informação e não engolir ela sem critério. A gente chega neste padrão. É o mesmo estudo, são gráficos diferentes, tá? Complementares. O que ele está mostrando aqui? O conteúdo de leucina que tinha em cada fonte. Foi comparado aqui 25 gramas de whey com 25 de caseína com 25 de soja. 25 gramas de whey tem a mesma quantidade de aminoácido que 25 gramas de caseína? Não. E não tem a mesma quantidade de aminoácido que 25 gramas de soja? Também não. É uma comparação injusta. Quando consome-se os 25 gramas de whey protein, vejam o que acontece com a concentração de leucina no sangue, a leucinemia. Ela triplica praticamente, ela parte de 100 nanomolar
para atingir 300. E isso a gente observa aqui, na área abaixo da curva. Quando você faz essa mesma análise com a caseína e com a soja, você vê um efeito bem inferior. É óbvio, portanto, que o whey estimulou mais a síntese proteica, porque você ofertou mais aminoácido ali dentro. A pergunta que ficou aqui foi, e se eu tivesse alterado essas duas doses de caseína e de soja para que elas fornecessem a mesma quantidade de leucina em comparação ao whey protein? Será que a resposta não seria a mesma? E fizeram isso de 2009 para cá, e vem fazendo constantemente, mês a mês a gente tem um artigo novo sendo publicado. Aqui tem alguns deles para vocês terem ideia do número de evidências que sai. Percebam que todos questionam isso aqui a partir de agora. O conteúdo de leucina é satisfatório dentro daquela proteína? Sim, 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 não, não, não. Quando você observa um não aqui, é porque certamente não impactou sobre a síntese proteica. Exemplos de não impacto. Vamos lá. Aqui tem alguns alimentos, olha, 500 ml de leite desnatado não fornecem o que a gente quer de leucina. E qual seria essa quantidade de leucina, então, que a gente tem que ofertar em cada dose? Ela tem que girar em torno de 2,5 a 3,5 gramas. Tá? Abaixo de 2,5 você vai conseguir estimular a síntese. Claro que vai, só que assim, numa magnitude bem inferior ao que você poderia se você tivesse ofertado um pouco mais. Pensando nisso, então, começaram a testar as coisas de modo diferente. Esse é um estudo, porque o tempo é ingrato, eu não consigo mostrar tudo, de blend proteico. O blend é uma mistura de várias fontes de proteína. Nesse caso aqui, vamos analisar a composição juntos. É isso que a gente tem que fazer, esse exercício, junto com a pessoa. Vamos lá. Essa tabela eu tirei do próprio artigo, tá? Eu não tirei de rótulo de produto. PB, para quem consegue enxergar aqui, quer dizer Protein Blend. O WP é o Whey Protein. Se a gente comparar 100 gramas de um com 100 gramas do outro, a dose de proteína é igual. O consumidor olha isso aqui e ele compra qual? O mais barato, obviamente, né? É isso que a gente não pode deixar acontecer. A gente tem que analisar um pouco mais a fundo. Se a gente olhar o teor de leucina de um para o outro, um tem 8, o outro tem 9,3. Faz diferença? Claro que faz. Se a gente está trabalhando com quantidades de 2,5 a 3,5, faz diferença. E, consequentemente, por mais que tenha o mesmo teor de proteína, quando a gente olha o teor de aminoácido essencial, um tem 39 e o outro tem 44. São 4 gramas de diferença. Faz diferença? Sim, claro que faz. Eu posso comparar 20 desse com 20 desse? Não, é uma comparação injusta. Em um eu estou dando mais leucina e mais aminoácidos, no outro eu estou dando menos. E se eu equiparar a dose? E se ao invés de eu dar 25 gramas de blend proteico, eu der 40? E a partir desse 40, eu consigo então nivelar a ingestão de leucina? A resposta é, por mais que o blend proteico, que tem fontes de absorção lenta e intermediária, tenha uma digestão mais lenta, em comparação a um whey protein isolado, que passa mais rápido para a circulação, quando a gente olha o resultado final, é igual. Portanto, qual é a melhor dose de proteína? Depende da proteína, depende da composição, depende do aminograma. O que eu tenho que fazer, portanto? Eu tenho que abrir cada rótulo desse produto e tenho que calcular, fazer uma regra de 3, para ver aonde eu tenho que chegar, qual é a dose ideal de cada composto. Mais exemplos acerca disso. É tão importante você equiparar a dose de leucina que quando você tira ela, faz muita falta. Esse é um trabalho de 2018, saiu no mês passado, com idosos, mas serve para a gente. O que eles fazem? Eles dão 2 tipos de suplemento. Nos 2 tem 15 gramas de proteína, só que um deles tem 3 gramas de leucina e o outro não tem nada. E eles veem o impacto disso sobre a síntese proteica. Olha só o que acontece. Quando você consome suplemento com leucina, claro que você vai ter uma leucinemia elevada em comparação ao que não tem, mas aí quando você chega lá na síntese proteica, essa é a resposta que você tem. Quando você não tem leucina, acompanha aqui com laser, é a área branca, a síntese proteica sobe moderadamente. Quando você tem leucina na composição, passa a fazer diferença. A leucina é o gatilho biológico. Certo? Uma andorinha só não faz verão. Não se constrói um muro de tijolo só com um tijolo.
você precisa de vários. A leucina ela tem que andar junto, ela tem que estar dentro de uma boa mistura de aminoácidos essenciais, ok? E as proteínas veganas, tá? As proteínas de origem vegetal, elas são deficientes também em alguns aminoácidos. Vejam só, aqui do lado, ó, desse lado que eu estou marcando com o laser aqui, ó, para a esquerda de vocês, ou seja, todas as barras brancas, a gente está vendo aqui as mais variadas fontes de proteínas veganas. Espirulina, lentilha, quinoa, soja, ervilha, arroz, o cânhamo, proteína da batata. Percebam que o teto ele é determinado pelo whey protein. É a proteína de maior valor biológico que existe. Nenhuma consegue atingir na mesma dose aquilo que o whey fornece de aminoácidos essenciais. Por isso que você não pode comparar, troque 25 gramas de whey por 25 gramas de proteína da batata. Você está partindo de um limiar muito menor. A pergunta que eu teria que fazer é, quanto que eu tenho que dar de proteína da batata para conseguir ofertar a mesma quantidade de aminoácido essencial que o whey fornece? E chegar na dose ideal para ela. Essas proteínas veganas, todas, elas ficam devendo no conteúdo de leucina. De modo geral, 6 a 8% a menos em comparação às proteínas de origem animal, que tem uma quantidade muito superior. Não dá para aplicar a mesma dose de um com a mesma dose do outro. Vamos fazer um exemplo com dieta, sair um pouquinho do suplemento, só para vocês entenderem como isso funciona. É um estudo de 1999 do American Journal, tá? Ciência não tem prazo de validade, conhecimento não envelhece. Então, por isso que estudos lá de trás são bem-vindos quando bem feitos. Comparando duas dietas, uma dieta lacto-vegetariana e uma dieta onívora. Olha só, são 19 homens com essa média de idade, fazendo 12 semanas de treinamento de força equalizado e fazendo uma dieta onívora, onde 50% do total proteico vinha daqui, carne, frango e peixe. O outro era baseado aqui, lacto-vegetariana. Por mais que ele fornecesse a mesma quantidade de proteína, o teor de aminoácidos dessa dieta era diferente. O que aconteceu lá na frente? A dieta rica em carnes, proteína de origem animal, ela aumentou cerca de 16% da área de fibra tipo 2. A dieta ovo-lacto-vegetariana aumentou pouco mais da metade disso. Mais para frente, os autores conduziram um novo estudo, onde eles corrigiram a ingestão de aminoácido. Elevaram a ingestão de proteína total para compensar a falta de aminoácidos nos vegetarianos. O que aconteceu? O resultado foi o mesmo. Foi igualzinho. Se você não faz isso, você vai chegar num resultado falso negativo. Vejam um exemplo disso. É um estudo com homens jovens e saudáveis, duração de 36 semanas, razoavelmente longo, tá? E aqui são comparadas duas fontes proteicas, o whey protein e a proteína isolada de soja. Só que aqui foi feita a besteira de se comparar 24 gramas de whey com 24 gramas de soja. E a gente sabe que a soja tem menos leucina, tem menos aminoácidos essenciais. Qual foi o resultado final, então? Só detalhando a comparação, vejam que o teor de proteína não é tão diferente, né? 21,6 para 20, 1,6 gramas de proteína, não faz diferença no resultado final. Mas o teor de leucina é quase que o dobro, né? Quando a gente parte da soja para o whey protein. Qual foi o resultado lá na frente, depois de 3 semanas? O aumento de massa magra no grupo whey foi de 3,3 quilos, o aumento no grupo soja foi de 1,8 quilos. Claro, você ofertou menos aminoácido essencial, você ofertou menos do gatilho biológico. Isso é um estudo de 2013. Foi corrigido isso com uma proteína vegana nova, a proteína do arroz, tá? E única e exclusivamente ela. São 8 semanas de suplementação com a proteína do arroz. Só que são pessoas treinadas, tá? Fazendo o mesmo protocolo que a gente está acostumado. Só que a dose de proteína foi corrigida, foi prestado atenção nisso. Não foi 25 contra 25. Porque olha só o desenho que eles fizeram. Se eu comparar o aminograma dessas, vou passar todos aqui, ó, dessas duas fontes, percebam que tudo que está em vermelho aqui é o que a proteína vegana fica devendo em relação ao whey. Por exemplo, então, treonina, isoleucina, leucina, lisina e ácido aspartico. Tudo que está em verde é o que ela tem superior em relação ao whey protein. Por exemplo, fenilalanina e tirosina, glicina e principalmente arginina. Se eu não posso comparar uma dose igual de uma com uma dose igual da outra.
Então, o que foi feito? Vejam só, essa área verde aqui é o limiar de leucina. É o mínimo que a dose tem que ter e o máximo que ela tem que ter. Para eu ficar no meio dela com o whey protein, 24 gramas bastam. Para eu ficar no mesmo nível de whey protein com arroz, 36 gramas. Então vejam, o whey protein isolado, 24, 25 gramas. O blend que a gente viu ali atrás, 40 gramas. A proteína do arroz, 36 gramas. Cada proteína tem a sua dose ideal baseado no seu aminograma. Quando você faz essa correção e testa, qual que é o resultado final? O mesmo. Ganho de massa, ganho de força, espessura muscular, ganho de miofilamentos, é idêntico. Portanto, proteínas veganas, o cuidado que tem que se ter é qual é o aminoácido limitante, o que mais falta dentro dele. E se você tiver um produto que já vem enriquecido com leucina, isoleucina e valina, melhor ainda. Se você não tiver, vale a pena você combinar ali a sua proteína vegana com uma leucina isolada ou com um BCA. Bom, se a indústria começar a fabricar produtos que são ricos já em BCA, veganos, então quer dizer que o BCA perde a aplicação e a leucina isolada também? Claro que não. Tem outras funções que esses aminoácidos exercem, não necessariamente enriquecer proteínas deficientes. Eles podem fazer outras coisas isoladamente e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tá? E aí, baseado nisso que a gente está falando de dose, um raciocínio que começou a ser levantado de 2 anos para cá é: existe então a dose ideal? É essa dose para cada fonte de proteína? E a resposta está mudando, a gente está numa fase de transição. Olha que legal o que foi feito. Esses estudos com 25 gramas de whey protein, qual que é o modelo de treinamento que eles usam nos artigos? É isso que vocês têm que visualizar. Os estudos, eles não comprovam nada, porque se comprova, acabou, não tem que discutir mais. Estudos são indicadores. Os estudos indicam que se eu usar essa dose numa pessoa com esse perfil, treinando desse jeito, eu poderei ter um bom resultado. Por isso que eu faço questão sempre de detalhar quem são as pessoas, a faixa etária, qual que é o treino e etc. Porque esse é o indicador que você tem que ter na tua prática do consultório. Esses estudos antigos de 25 gramas eram um modelo de cadeira extensora. Senta-se ali, faz força com uma perna e olha a síntese proteica. Tudo bem. Mas hoje em dia, não é isso que acontece na prática com a maioria. E se eu treinar grupos musculares variados ao mesmo tempo? Será que se eu treinar quadríceps e dorsal, eu preciso comer a mesma quantidade de proteína em relação ao dia que eu treino só bíceps? Olha o tamanho do músculo. Olha a exigência metabólica que ele vai impor no teu corpo. E o que foi feito aqui? Essa dose da casa de 20, ela foi comparada com uma dose de 40. Só que aqui treinavam-se não só um músculo, como nos outros trabalhos, treinavam-se vários músculos ao mesmo tempo. Primeira coisa que foi feito, separaram os indivíduos por composição corporal. Quem tem mais massa magra, para lá, quem tem menos. Qual que era a primeira pergunta aqui? Será que quem tem mais massa magra precisa de mais proteína na alimentação? A resposta foi não, não tem necessidade. Essa é a ingestão calórica deles. Percebam que a dieta não tem nada demais. Dieta de rotina do dia a dia que a gente costuma fazer. Uma vez que ter mais ou menos massa magra não faz diferença, percebam, né? O grupo 20 gramas daqui não responde diferente do 40 gramas daqui. O 20 gramas daqui não responde diferente do 40 gramas daqui. Ou seja, a massa magra não é critério para aumentar ou diminuir proteína. Tá? E sim o que você faz, qual é o estímulo que você dá, é músculo grande, é músculo pequeno, qual é o intervalo de repouso, qual é a carga, quantas séries e quantas repetições, qual é a característica do estímulo que você aplica. Pensando nisso, se você treina músculos conjugados, a tua necessidade proteica passa a ser um pouco maior. 20 gramas são interessantes, mas 40 funciona um pouco melhor. Mas voltando, de novo, a gente está caindo no mesmo problema. Só está se considerando a necessidade de ingestão baseado em síntese proteica muscular. Não estou olhando a degradação proteica muscular. Não estou olhando o impacto disso no corpo inteiro. E se eu pegar essas 40 gramas e testar elas sobre o meu metabolismo proteico corporal como um todo? Acabaram de fazer. Fizeram. E testaram 40 versus 70. 70 gramas. É bastante, né?
Se a gente olhar só para a síntese proteica muscular, que é o que a gente viu até então, 40, que é a dose, vamos chamar aqui do MP, é a Moderate Protein, que aqui é 40. R é repouso, X é exercício, tá? Só para ficar claro para vocês. Então seria 40 gramas no repouso, 70 gramas no repouso. 40 é igual a 70. 40 gramas pós-exercício, 70 gramas pós-exercício. É a mesma coisa. Mas eu estou olhando só síntese proteica do músculo. Eu não estou olhando nem a degradação dele. E se eu olhar o balanço proteico corporal, 70 é melhor que 40. As doses estão sendo refeitas. Isso está sendo estudado e vai mudar constantemente daqui para frente. 20, 25 gramas foi legal, serviu, deu um norte para a gente e nos fez entender que isso é o ponto de partida. Daqui para frente a coisa vai evoluir cada vez mais e vai mudar. Talvez, para um vegano, 70 gramas da proteína do arroz não seja o suficiente, ele vai ter que enriquecer isso com mais coisa. Não sabemos. Mas a gente sabe hoje que 25 gramas não é regra, nem 40 gramas é regra e nem 70 gramas é regra. A coisa está aberta e vai alterar daqui para frente. Lembrando do porquê que isso acontece. Porque quando a gente faz o estímulo mecânico de força, a nossa sensibilidade muscular a aminoácidos, ela aumenta. Bom, eu preciso consumir isso de 3 em 3 horas? Eu preciso adequar a minha ingestão proteica toda hora ao longo do dia? Não, não tem necessidade de fazer isso. Porque também existe uma coisa que se chama efeito refratário. Refratário quer dizer resistente. O músculo, ele gosta de proteína, sim, mas ele é 60% a 80% água. Ele gosta muito mais de água e de coisas que atraem a água para dentro dele. Essa é a composição dele. Proteína tem limite. Ele gosta na dose certa, na hora certa e na composição certa. Efeito refratário significa resistente. Vamos ver como isso funciona. Vejam só. Aqui foi testado aquelas 25 gramas de whey protein isolado de uma forma única, que a gente chama de bolos, que é tomar tudo de uma vez, ou você consumir 10 doses de 2,5. Seriam as mesmas 25 gramas, só que consumidas de forma diferente. Qual que é o impacto disso? O impacto é as curvas que você tem de absorção e digestão. Quando você consome de uma vez só, o conteúdo de aminoácidos que chega no sangue dá um pico e cai. Quando você consome em doses fracionadas, você mantém isso ao longo do dia. Mas no final das contas, se você olhar a área embaixo da curva, você ofertou a mesma quantidade de aminoácidos nas duas situações. O que mudou foi a forma de oferta. A mesma coisa vale para a leucina. Você consegue ofertar a mesma coisa por vias diferentes. Vejam que interessante. A barra preta que vocês estão enxergando seria consumir uma dose única. Então, vamos lá. Você parte do repouso, você se exercita, você consome 25 gramas de proteína de uma única vez. Lembrando, isso aqui é em laboratório. Chegam em jejum, treinam em jejum, suplementam e permanecem em jejum por 5 horas depois do exercício. Coisa que não acontece na nossa prática. Ou seja, boa validade interna, bem controlado, baixa validade externa, baixa aplicabilidade no mundo real. Mas olha só, faça um raciocínio comigo. Se no ambiente laboratorial que você não come, treina em jejum para o controle da amostra, só por isso, não porque treinar em jejum é bom, não é isso, é mais para o controle experimental, você suplementa 25 gramas pós-esforço, daqui no intervalo de 1 a 3 horas, a sua síntese proteica sobe. Bacana, você ficou sem comer. Em 5 horas, aquela dose que você tomou aqui atrás ainda continua fazendo efeito. Não adianta ficar consumindo proteína de 3 em 3 horas. Você tem que adequar a ingestão. Você tem a oportunidade de colocar naquele momento, coloca bem feito. Pega uma boa proteína, com uma boa composição, com um bom perfil de aminoácidos essenciais e um bom teor de leucina, oferta na dose certa e lembrando, na prática, o indivíduo vai comer ainda. Então a dose vai se misturar com a próxima refeição, com o próximo lanche. Não tem necessidade de se consumir durante 3 em 3 horas. Isso prova que, se eu der uma vez, o músculo responde por 5 horas, o músculo é resistente a aminoácido. Não adianta ficar dando. Tem um momento certo para isso. Ok? O timing de ingestão, o momento de consumo, faz diferença? Achávamos que sim. E por que achávamos? Porque a metodologia lá atrás era outra. A forma de estudar o músculo era outra. As ferramentas que a gente tinha era outra. A coisa evoluiu.
tem que evoluir junto, não pode ficar preso no passado. Antigamente se falava que quanto antes consumir pós-treino, melhor. Hoje a gente tem esse tipo de acesso a esse tipo de informação. Isso aqui, de novo, é uma meta-análise que junta todos os trabalhos disponíveis e avaliam se consumir antes, durante ou depois faz diferença ou não faz. Qual é a resposta final disso? Não faz diferença antes, durante ou depois. O que faz diferença é o balanço proteico diário. É o quanto que você consome no teu dia inteiro. Se você está em balanço positivo ou negativo. Lembra daquela curva do Stuart Phillips que eu mostrei no começo. Você consome e eleva a síntese proteica. Você para de consumir, ela cai. Você consome e eleva. É isso que conta. O balanço proteico diário como um todo, ok? O pós-treino e o pré-treino é parte do dia, faz parte. Mas não tem que olhar só para ele, você tem que olhar para o dia inteiro. Ou seja, dieta. Dieta é muito importante, o suplemento pode fazer parte daquilo, mas a dieta é a base para o suplemento funcionar. Sem isso, o resultado não é satisfatório, ok? E o BCA? E o BCA isolado, o que a gente tem acerca dele? Se a gente for parar para analisar, desde 1984, essa figura nunca foi tão atual como ela é hoje. Tá? Não existe figura melhor para a gente descrever o metabolismo de BCA do que a do Harper, que ele fez à mão em 84. Os aminoácidos de cadeia ramificada, eles têm uma forte relação com o tecido muscular. A gente está vendo isso desde o começo da aula. A leucina ela é um gatilho biológico para estimular a síntese proteica. Sim, bem interessante, né? Os aminoácidos de cadeia ramificada, eles não sofrem o processo de transaminação na primeira passagem hepática, o que faz com que eles adentrem o tecido muscular quase que intactos, né? Nós temos transaminase para o aminoácido de cadeia ramificada, aqui nós não temos no tecido hepático. Tudo é favorável para o tecido muscular, tá? Quando a gente fala de construção de proteína, a gente está falando de polímero de aminoácido. 3 aminoácidos não constroem uma proteína. Não dá para você construir uma actina com leucina, isoleucina e valina, valina, isoleucina e leucina, leucina, valina e valina. Tá? Você precisa de todos os aminoácidos. Tá? O processo de síntese proteica ele depende de aminoácido essencial. E dentro dos aminoácidos essenciais você tem que ter a leucina ajustada ali dentro. Mas isso não quer dizer que o BCA sozinho não tem aplicação. Sim, ou a leucina. Tem sim. Mas não é voltado para a estética. Não é voltado para tamanho, é performance, é desempenho esportivo, esporte, não musculação, tá? É para o esporte. Vejam só alguns exemplos disso. Todo mundo, vamos questionar algumas coisas antes. Toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, façam esse exercício que eu fiz. Entrem no PubMed e perguntem para ele. BCA promove hipertrofia? Fiz essa pergunta para o PubMed ontem, antes de vir para cá, para ter certeza. E a resposta, eu digitei, suplementação de BCA e hipertrofia. O que me apareceu foi um estudo. E o título do estudo é Atrofia Cardíaca em Mulher Hospitalizada. Ou seja, não tem estudo. Vocês acham que no ano de 2018, com o boom do fitness que a gente vive, ninguém nunca pensou em estudar BCA e hipertrofia? Ou ninguém quer? Porque sabe que não se constrói proteína com 3 aminoácidos. É óbvio que é a segunda opção. Não há evidências, não tem. Se não tem, a gente não pode recomendar. Eu não gostaria que recomendassem para um familiar meu alguma coisa que não tem comprovação científica. Por isso eu não faço para os outros. E qual é a aplicação prática disso aqui então? Leucina tem hipertrofia, promove hipertrofias, a gente chega lá. Teve um indicador que chamou a atenção no passado, que foi esse estudo do DARDV, com idosos, e viu que quando eles suplementavam os velhinhos com leucina, a síntese proteica aumentava. Ora, se eu consigo aumentar a síntese proteica hoje com leucina, amanhã, depois e depois, isso sugere um efeito cumulativo. Eu vou ter um resultado final. Surgiu uma evidência preliminar, que levou a evidências subsequentes. A primeira que saiu foi essa. E se a gente ler o título, a gente não precisa nem ler o artigo. A suplementação crônica de leucina não aumenta a massa muscular nem a força em idoso saudável. Para a gente ver como é que foi feito, são 7,5 gramas de leucina, ou seja, ele pegou aquela dose que a gente conversou de 2,5 e colocou 3 vezes ao dia. Para você combinar isso com outros aminoácidos, o que ele fez? Antes do café, antes do almoço, antes do jantar.
junto com as refeições? Essa é a estratégia certa para você usar um aminoácido isolado. Você fortalecer ou fortificar uma refeição que é deficiente nele. Isso poderia funcionar muito bem para um vegano, por exemplo. Talvez melhor do que a gente vai ver aqui, porque aqui não deu o resultado esperado. 30 minutos antes das principais, como a gente falou, por 3 meses. O resultado foi nulo, foi 0. Qual é a crítica que se fez aqui? Idoso saudável, define para mim. Difícil. 3 meses para um idoso é pouco tempo. Precisaria de mais tempo. E aí a pior coisa é você desafiar um grupo de pesquisa que tem dinheiro. E aí eles foram lá e rebateram e fizeram, alguns meses depois, outro estudo, publicando numa ótima revista, sem comentários, só que agora com diabéticos tipo 2 e por 6 meses. Né? 6 meses suplementando leucina ou placebo. Imagina depois de 6 meses você descobrir que é o placebo. Não deve ser legal. Né? A mesma dose, dividida da mesma forma, nos mesmos horários, o dobro do tempo. Qual foi o resultado? Nenhum. Novamente nenhum. Como que se constrói proteína com um aminoácido? Impossível. Onde está a aplicação disso então? Está no esporte. Especificamente aqui, ó, em situações de dano muscular. Dano não é lesão, tá? Dano são adaptações induzidas pelo treino. Aquela sensação de dor tardia que perdura por muitas horas, a ponto do indivíduo não conseguir treinar no dia seguinte. Tá? É aquela dor persistente mesmo. Olha o modelo de dor tardia que foi induzido aqui. Ó. Isso aqui são um grupo de japoneses que eles... Imagina que essa plataforma que eu estou aqui em cima, ela tem 60 centímetros. Eles pediram para os indivíduos pularem 100 vezes lá para baixo. Tá? Impacto, 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 para induzir dano muscular. Acabou esse estímulo, vai para o leg press fazer 60 repetições. É para não conseguir andar, de verdade, no dia seguinte. Como que foi feito? Então, percebam que não é qualquer dano, não é qualquer dorzinha. É um processo de dano muscular mesmo. Isso não vale só para força. Isso vale, por exemplo, para o indivíduo que fez o Ironman. Olha o volume de treino que ele tem. São 10, 12, 13 horas de exercício. Ele vai ter dano muscular. Não é só para força, é muito mais relacionado ao endurance isso do que a força. É que o modelo de força é mais fácil de testar, é mais rápido. Ele dá evidência mais forte. Suplementando leucina ou placebo. Poderia ser BCA aqui? Claro que sim, tem leucina dentro do BCA também, foi escolha dos autores. Como que foi feito? Era um ready to drink, era uma bebida pronta à base de leucina. Não precisa ser assim, pode ser na cápsula, em pó, desde que atinja aquela dose que a gente está conversando. Cada dose então, 2,5 gramas. Eles davam, isso é importante a gente pausar aqui. Não existe o protocolo para isso, cada autor testa de uma forma. Minha sugestão... Vejam um que fez e deu certo, um bom indicador. E use esse indicador na pessoa que está precisando. Copie, é para isso que o estudo foi feito, para a gente se pautar e basear nele. Não é para olhar gráfico, é para a gente reproduzir isso na prática. Nem para entender mecanismo, é para ver que funciona. Vejam só, eles fizeram assim, uma dose 30 minutos antes desse protocolo, uma durante, uma imediatamente após e uma na manhã seguinte ao exercício. Foram 4 doses de 2,5, portanto. Como que eu marco o dano muscular? Exames bioquímicos. Os mais fáceis da gente fazer são creatina quinase e mioglobina. O terceiro poderia ser lactato desidrogenase, ele também pega. Creatina quinase é um bom marcador, varia muito. Mioglobina é melhor, mas é mais caro. Creatina quinase atende bem. Tá? A curva que vocês estão vendo aqui embaixo, a bolinha preta, isso aqui é a atividade de creatina quinase, ou seja, é o dano muscular. Percebam que todo mundo tem dano muscular. A leucina ela não evita o dano, mas ela otimiza a recuperação. Vejam só, você treinar e não suplementar, esse é o pico de dano que você vai ter 24 horas, confirmado aqui pela mioglobina também. Quando você suplementa a leucina, dessa forma que a gente viu, existe o dano, porque o dano é adaptativo, ele precisa ocorrer, tá? Mas a magnitude dele é um pouco menor. De novo, isso daqui é um mecanismo. Se me mostrar esses gráficos, eu vou perguntar, e o que isso quer dizer? O que quer dizer ter menos dano? O que quer dizer olhar para um exame de CK e ver ele menor? Traduz isso na prática para mim. Isso é mecanismo. Ter menos dano supõe que você tem menos dor. Se você tem menos dor, você faz mais força. Então, como é que ficou a força deles no final? Aumentou? Sim. Quem suplementou leucina conseguiu produzir mais força.
quem suplementou leucina teve menos perda de potência no salto. E por que salto? Porque ele testou um modelo de salto de plataforma. Tá? Isso é o que interessa. Fazer mais força ou perder menos força. Então o fato de você atenuar o dano não tira a tua adaptação. Você continua a produzir força. Isso vale, esse estudo que a gente viu agora era para indivíduos não treinados. Se eu pegar um treinado, sim, também, tem uma evidência bem recente, que nem deu tempo de ler ainda, mas existe, mostrando o mesmo perfil de resultado. Por fim, o suplemento que a gente conhece por estimular síntese proteica e metabolismo proteico, né, muscular como um todo, é a creatina. Vamos passar isso daqui, porque o metabolismo aqui no caso é irrelevante. A pergunta que a gente faz é, se o músculo é feito então de 60% a 80% de água, se eu colocar mais água ali dentro, será que não seria interessante? Sim, seria. Seria por vários motivos. Primeiro, porque realmente o volume aumenta. E segundo, por quê? Imaginem que isso daqui é a nossa sala de aula. Essa sala de aula está cheia. Tem cadeira, tem gente. Imagina que eles levem a gente para uma sala o dobro do tamanho dessa. A gente vai ter que colocar mais cadeira ali dentro, concordam? Mais gente para preencher a sala. Imagina que você encheu um músculo de água. Você abriu espaço. Ficou muito espaço vazio ali dentro. Você precisa preencher aquilo aqui dentro. Quando você faz esse processo de inchar a célula muscular, isso se chama swelling, que é o inchaço muscular, você mobiliza proteínas de membrana que estão aqui. Já existem algumas identificadas. Algumas até já viraram um suplemento esportivo. Principalmente o ácido fosfatídico, né, o tão conhecido. Ele é uma proteína de membrana que faz exatamente isso. Integrinas são uma classe de proteínas muito estudada atualmente e a fosfolipase D também. Quando você mobiliza essas proteínas de membrana, elas nada mais, nada menos fazem do que conversar com a tua via de tradução proteica e a partir daí estimular então o processo de incorporação de aminoácidos ali dentro. Portanto, inchar a célula não é de tudo ruim. Você está mexendo com o mecanismo celular que leva então lá na frente ao processo de síntese proteica. Isso não só é verdade que desde 2003, aquela mesma meta-análise que a gente viu para a proteína, que tinha os estudos equivocados, desde 2003 a gente sabe que a creatina é um dos poucos suplementos que a gente conhece capazes de aumentar a força e a massa magra também, tá? Resumindo então o que a gente falou hoje, alguns pontos importantes. Primeiro, síntese proteica não é hipertrofia, são coisas opostas, tá? Podem andar junto, pode, mas não é obrigatório e muito menos necessário que isso aconteça. Síntese proteica a gente mede por infusão de radioativo. Hipertrofia a gente mede por exame de imagem, DEXA, raio-x, ressonância, tomografia e assim por diante. Síntese proteica, o nome já diz, proteico, é um processo que depende de proteínas, depende de aminoácidos e principalmente do gatilho biológico que a gente chama leucina. Hipertrofia é uma medida estética, de tamanho, e isso depende muito do conteúdo interno do músculo, que é feito de água, portanto a hidratação é extremamente importante, mas a ingestão energética, calórica e de fosfatos faz a diferença também. Síntese proteica muscular não é igual à síntese proteica corporal. Consequentemente, a dose de proteína necessária vai depender muito do estímulo. É um músculo pequeno? Trabalhou isolado? Combinou? É um músculo grande? Fez supersérie? Não fez? Teve intervalo? Não teve? Isso tudo que vai determinar a necessidade proteica diária. Turnover proteico muscular também é diferente de turnover proteico corporal. Uma coisa é olhar o músculo, outra coisa é olhar o organismo como um todo, tá? Síntese e turnover proteico. Aqui, muscular, se você olhar só para o músculo, você vai chegar a uma conclusão que você precisa de uma dose de proteína, que talvez seja menor do que aquilo que você realmente precisa, porque você está olhando só para uma variável, que é a síntese, e só para aquele músculo. Agora, se você passar a olhar para o corpo inteiro e síntese e degradação, talvez você perceba que você precisa de um pouco mais daquilo que a gente está vendo, tá? Aminograma. Composição de aminoácidos dos produtos, das refeições, de qualquer suplemento proteico. Esse é o principal fator que a gente tem que olhar na nossa prática, no nosso dia a dia. E principalmente também o balanço proteico diário. Quanto que eu como, quanto que eu gasto, qual que é a minha necessidade em função dos meus estímulos. Ok? Queria agradecer vocês, esse aqui é o meu contato, tá?
Eu queria pedir, por favor, também para que vocês não só vão atrás do meu pessoal, mas eu pertenço a uma instituição hoje que, para mim, vale muito mais do que o meu nome sozinho. Então, chequem a Care Club, um centro de medicina esportiva. Obrigado às meninas que vieram aqui hoje, da Care. Obrigado, levanta a mão vocês aí, ó. Esse é o meu time. Obrigado por vocês estarem aqui.